Olá! Nesta unidade 2, faremos uma incursão nos conceitos, métodos, teorias e escolas da antropologia cultural. Dentre os objetivos que procuraremos alcançar nesta unidade, identificamos conhecer o contexto histórico que possibilitou a legitimação da antropologia enquanto campo do conhecimento, identificar as formas de sistematização do conhecimento antropológico através de esquemas conceituais explicativos, problematizar os conceitos de história, evolução e progresso na abordagem da diversidade cultural, compreender o conceito de etnocentrismo e os problemas colocados através de sua prática no estudo da dinâmica cultural. A antropologia se legitima como um campo de saber que se forjou como um subproduto do processo de expansão colonial europeu. O avanço do Ocidente em direção aos outros povos do mundo contribuiu para o acirramento do contato com a diferença, trazendo consequências profundas para a compreensão da dinâmica cultural no cenário contemporâneo. A percepção da variabilidade cultural já havia se firmado como um dado incontestável na história da humanidade. Na passagem do século XIX para o século XX, esta constatação não só potencializa, como passa a constituir uma temática que cada vez mais ganha força, difundindo-se por todo o campo intelectual moderno. Partindo do postulado básico da unidade biológica da espécie humana, o projeto antropológico ganha visibilidade através da consolidação do expansionismo colonial europeu e do questionamento dele. Destacamos duas questões correlatas que constituíram o cerne da discussão antropológica no momento mesmo de sua formação como campo do conhecimento. A primeira delas refere-se à constatação de que o expansionismo colonial europeu, de fato, propiciou ao Ocidente o confronto direto com o problema da diversidade cultural, através do contato com as ditas sociedades exóticas, indígenas, africanas, asiáticas, americanas. Ele tornou possível a percepção imediata e visível da diferença como um dado que, inegavelmente, constituiu as formas humanas de organizar a realidade e conceber o mundo e a vida a despeito das fronteiras territoriais e geográficas consideradas. Em segundo lugar, e correlativamente, este mesmo processo desencadeou um movimento de autorreflexão a respeito da própria identidade e superioridade do Ocidente em relação aos outros povos do mundo. Ou seja, por seu intermédio, abriu-se um espaço para a indagação a respeito da universalidade da perspectiva europeia na compreensão dos povos não pertencentes às áreas da civilização ocidental. Este movimento colocou em cena um novo desafio que pode ser sintetizado à luz das seguintes questões. Os povos que acabaram de ser descobertos pertencem de fato à humanidade? Se de fato pertencem, como explicar que possam viver de forma tão diversas? Como entender que possam conceber a realidade e se posicionar diante do mundo de modos tão diferentes? Indo um pouco mais além, constitui a diversidade de comportamentos, crenças e atitudes humanas um dado passível de explicação quando se considera a mesma origem biológica? Se estes povos, de fato, pertencem à espécie Homo sapiens, por que não compartilham um único e mesmo modo de vida? Enfim, qual é o mecanismo diferenciador
que torna cada um destes grupos humanos, índios, negros, asiáticos, povos tão diversos e estranhos ao europeu? Será a raça, as diferenças genéticas ou as condições ambientais sob as quais vivem? Em suma, se de fato existe este mecanismo diferenciador, como defini-lo e, mais ainda, como explicar a sua atuação sobre as atitudes e o comportamento humano? Será em torno destas questões que a antropologia buscará sistematizar, do ponto de vista teórico, uma explicação para o problema da diversidade cultural. Este esforço de sistematização teórica se concretizará através do desenvolvimento da chamada escola evolucionista. O chamado evolucionismo social representa a primeira teoria propriamente antropológica elaborada com o objetivo de explicar o problema da diversidade cultural. Nascidas no final do século XIX e início do século XX, sob a égide dos efeitos gerados pelo processo de expansão colonial europeu, esta teoria caracteriza-se por negar as especificidades das culturas não ocidentais. A teoria antropológica evolucionista aborda a problemática da cultura a partir de uma dupla perspectiva. De um lado, como uma indagação que se insere na história das relações internacionais de poder, encabeçado pela sociedade europeia. De outro lado, como uma preocupação que se inscreve na história da produção científica do século XIX, em associação com as áreas de conhecimento ligadas ao âmbito das chamadas ciências naturais e, mais especificamente, a biologia. Para que possamos compreender o diálogo estabelecido entre estas duas perspectivas, é necessário que recapitulemos o fato de que o século XIX marca, do ponto de vista histórico, um momento em que se identifica o poderio das nações europeias em relação aos demais povos do mundo, então incorporados à sua esfera de influência e dominação. Diante da expansão crescente dos mercados internacionais, as nações europeias se veem compelidas a terem que deslocar o foco do seu olhar em uma outra direção. Da atitude inicial, marcada pelo estranhamento e perplexidade, emerge uma necessidade objetiva e urgente de entendimento dos chamados povos exóticos, que possibilitasse não apenas a inclusão, mas fundamentalmente a transformação destes povos em consumidores efetivos dos mercados capitalistas em crescimento, o que implicava, de algum modo, na incorporação de valores, crenças e atitudes então dominantes na cultura ocidental. Alia-se a este cenário uma crença na unidade biológica da espécie humana, então legitimada pela teoria darwinista, oriunda da biologia e amplamente divulgada com a publicação em 1859 do livro A Origem das Espécies, de autoria de Charles Darwin. Desta vinculação deriva o esforço de se estabelecer, do ponto de vista intelectual, uma analogia entre o mundo natural e o mundo social, entre o mundo da natureza e o mundo da cultura. Neste sentido, advoga-se uma posição que considera a humanidade como uma espécie animal que se originou de outras formas de vida num processo de permanente evolução que a levou ao atual estágio de complexidade. Partindo, portanto, da crença de uma suposta igualdade da natureza humana, a cultura passa a ser considerada como um fenômeno natural passível de um estudo objetivo, já que possui causas e regularidades uniformes. As primeiras críticas dirigidas aos teóricos evolucionistas derivam dos trabalhos desenvolvidos
pelo antropólogo alemão Franz Boas, 1858 a 1949, que teve o seu nome associado diretamente à chamada Escola Cultural Americana, ou Escola Difusionista. Franz Boas investe contra as chamadas especulações de gabinete, desenvolvidas pelos evolucionistas com base nos relatos de viagens fornecidos pelos cronistas coloniais. Boas atribui à antropologia o compromisso de se reconhecer o caráter intensamente diverso das culturas humanas. Boas desenvolve o conceito de particularismo histórico, que representa a concepção antropológica que define as culturas humanas como resultado específico de histórias particulares. Para Franz Boas, ao longo do processo evolutivo, cada povo, cada grupo ou sociedade humana respondeu de forma diferenciada e particular aos problemas e aos dilemas que foram compelidas a enfrentar ao trilharem o seu próprio caminho. Boas dá início a um processo que permitirá a superação do caráter etnocêntrico que marca o pensamento evolucionista a favor de uma prática relativizadora. A antropologia estimula o despertar de uma nova sensibilidade para a questão do etnocentrismo, por tratar-se de um fenômeno universal e os problemas colocados através da sua prática. Um diálogo que, baseado na diferença, permite o repensar e transformar o plano sobre o qual se funda a própria subjetividade através da experiência do outro e da tolerância. É, portanto, através do exercício relativizador que o homem se percebe a um só tempo como um ser único e plural, parte e todo, indivíduo e também coletivo. Através da convivência com os seus semelhantes, diferentes e iguais. Chegamos ao final desta segunda unidade. Entendemos que após esta videoaula, você deva aprofundar os conceitos apresentados, buscando aprimorar seus conhecimentos. Bons estudos e até lá!